fique atento ao comando das questões. A banca CESP tem um modo bastante pomposo, digamos assim, de elaborar o comando das questões. Dificilmente ela vai ser direta, objetiva no comando das questões. Pelo contrário, o que ela faz é usar palavras ou expressões que podem confundir a maioria dos candidatos. Não importa se você estudou muito, se você estudou pouco, se você está estudando há 3 anos para concurso ou se você começou agora. A banca ela é ardilosa, ela tem um estilo próprio. Ela coloca algumas palavras com o objetivo principal: confundir você, ok? E não é pelo nível do candidato, não. É para criar confusão e você ficar na hora da prova pensando: ai meu Deus, eu não entendi nem o que a banca está cobrando. Isso significa o seguinte, que se você não entender o que a banca quer, é pouco provável que você consiga acertar a questão. Então, a dica que eu gostaria de te dar e que talvez você já tenha ouvido é: você precisa se familiarizar com o jeito do CESP. Você precisa conhecer o perfil da banca, como o CESP cobra um assunto específico. Você também precisa perceber qual é o vocabulário preferencial da banca. Saiba o seguinte, que em algumas questões você vai precisar sim checar a justificativa dada pelo CESP no comando da questão, porque esse é um jeito bem específico do CESP cobrar alguns assuntos. Ele trabalha a justificativa. E é óbvio que eu vou te dar um exemplo com uma questão para você solidificar isso que eu estou falando aqui. O comando da questão é esse aqui, é um comando que eu chamo de comando enrolado. É aquele comando que eu falei anteriormente, que a banca coloca várias palavras difíceis para poder te confundir, ou não tão usuais para te confundir, ok? E fazer com que você leve muito tempo para resolver as questões. Então vamos lá. Caso os termos coisas semoventes e objetos que possuem a capacidade de se mover fossem intercambiados, bom, a primeira coisa, você precisa saber o que significa semoventes, ou você precisa, pelo contexto, conseguir sacar qual é o significado dessa palavra, e depois você precisa também saber o que é intercambiados. Ora, intercambiados é trocados. Por que a banca não utilizou simplesmente fossem trocados aqui? Porque, como eu falei anteriormente, o CESP é malvadão. Ele não quer facilitar a sua vida. Então ele vai utilizar sim palavras um pouco rebuscadas ou um pouco pomposas ou palavras não tão usuais. Então, intercambiados, a correção e o sentido do texto seriam mantidos. Então, nesse contexto, você primeiro precisa entender o significado das palavras, depois você vai precisar verificar se essa troca respeita a correção gramatical e, além disso, se ela respeita o sentido, a semântica do texto. Então, esse é um tipo de comando que eu costumo dizer aquele comando enrolado, em que o CESP tenta misturar tudo ali para poder te confundir. Tem um outro tipo de comando, que é aquele que eu falei da justificativa, que é a seguinte: você precisa utilizar a técnica que eu já falei aqui no canal, que é de fragmentar a questão. E como funciona isso? Você primeiro precisa avaliar se a justificativa do CESP está correta. Vou mostrar isso para você nesse comando. Veja, a oração desprovidos de valor próprio e de relevância jurídica no direito penal introduz no período uma ideia de concessão. Eu já posso parar aqui, porque a banca vai falando, vem com aquela conversa mole e faz com que você simplesmente seja levado, empurrado até o final do comando da questão e você não pense muito sobre o que você está lendo. Então, esse aqui é um comando de justificativa. Ora, quando o CESP diz introduz no período uma ideia de concessão, você já pode parar aqui, porque você tem um comando de 2 etapas. Então, na primeira etapa, você precisa realmente verificar se
essa oração introduz no período uma ideia de concessão. Se ela não introduzir, você não precisa ler o restante do comando. Agora, se ela introduzir um valor semântico de concessão, aí sim você continua a leitura. Então, nesse comando de 2 etapas, você não pode engolir, digamos assim, toda a justificativa que a banca coloca para você. É importante que você faça uma leitura atenta e sempre questione aquilo que ela está dizendo, aquilo que ela está justificando, ok? E o que eu quero dizer com isso tudo? Que não é impossível você acertar as questões do CESP. Porém, na minha opinião, e é somente a minha opinião, depois de eu ter resolvido várias questões do CESP, traçado o perfil do CESP, feito e analisado várias provas do CESP, então, na minha opinião, você precisa cumprir 3 etapas quando você for estudar para o CESP. Número 1, planejamento. Número 2, estratégia. Número 3, foco. E por que o planejamento é importante? Para você saber exatamente o que estudar e não ficar perdendo tempo com assuntos que não são cobrados pela banca, ainda mais se você não tiver muito tempo para estudar. Número 2, ou seja, a segunda etapa. Na primeira etapa você descobre o que de fato a banca cobra. Na segunda etapa tem a estratégia. Por que você precisa de uma estratégia? Para você saber como estudar e como resolver as questões mais cobradas pelo CESP. E depois nós temos a terceira etapa, que é o foco. E o foco é importante para direcionar os seus estudos e, além disso, colocar em evidência o máximo do seu potencial. E se você quiser aprender tudo isso, eu vou deixar aqui o link do curso Português CESP. São 11 módulos com os assuntos mais frequentes nas provas do CESP e, além da parte teórica, como eu falei lá no início, você precisa praticar, você precisa aplicar. Então o curso também tem questões comentadas passo a passo, vários modelos de questão para você resolver com mais segurança as questões mais cobradas pelo CESP. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Se isso aqui foi importante para você, fez diferença na sua preparação, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que estão estudando para concurso e precisam de um direcionamento. Eu espero de verdade que essas dicas façam diferença na sua preparação. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!